Olá, já estamos ao vivo? Acho que sim, deixa eu ver aqui uma coisa. Esperar todo mundo entrar. Enquanto vocês entram, eu vou falando. Hoje a gente vai falar de ansiedade. Tô até afobada. A ansiedade que muitas pessoas aí durante a quarentena estão passando, né? Se descobriram ansiosas. Eu também sou uma pessoa ansiosa, confesso. Faço psicoterapia também. E isso tem me ajudado muito. E hoje a gente chamou a Ju. A Juliana, ela é terapeuta lá da clínica. Oi, Maria Lúcia, tudo bem? A Ju já entrou, que legal. Eu vou chamar ela aqui. Ela atende adultos lá na clínica e ela aceitou esse convite para participar dessa live com a gente. Da solicitação aqui. Vamos ver se a conexão tá boa, porque quem já assistiu aqui as lives sabe que às vezes a conexão dá pau. Oi, Ju! Olá! Já tô falando da conexão, eu tô te vendo. Tá, eu também. Mas tá então, boa a imagem? Agora ficou só um pouquinho escuro, não sei o que aconteceu. Também não. A Maria Lúcia é linda, ó, tá me dando oi. Agora ficou clarinho. Tá melhor, bem melhor. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Você, tudo bem também? Tudo bem também. Tava toda atrapalhada aqui, porque o Instagram mudou o layout do ao vivo. Aí eu não tinha certeza se já tinha começado, se não tinha começado. Eu tava toda perdida. Sim. Saudade da Lê também. Um beijo. Faz muita saudade de todo mundo. Saudades, né? Um ano à distância nós tivemos, né? Exatamente. Será que o pessoal tá ouvindo a gente? Ó, vamos perguntar antes de começar a falar, né? Enquanto as pessoas estão entrando. Olha lá, a Maria Lúcia já tá te dando oi. Oi para você também. A Simone, que entrou também, minha sócia no consultório. Legal. Todo mundo consegue ouvir a gente, ver a gente direitinho? Nos avisem para a gente poder dar continuidade aqui no nosso papo. A Letéia já falou que tá ouvindo direitinho. Meu esposo acabou de entrar. Tá certo. Bom, então tá, gente. Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre ansiedade hoje, só que com outros olhos, né? A gente vai falar desse ciclo ansioso, de onde que ele vem, por que que ele acontece, quase um Globo Repórter aqui, né? De onde vem, o que fazem, o que comem, como vivem, né? E eu tava aqui no comecinho falando que muita gente, às vezes, é ansioso e sabe que é ansioso, sente isso, né? Ao longo do dia, né, no cotidiano. E muita gente, às vezes, não sabe que é ansioso, mas é ansioso, né? Às vezes acaba confundindo, às vezes pensa que, ai, nossa, eu tô deprimida, acho que eu tenho depressão, e às vezes não, às vezes é da ansiedade que tá acontecendo. Enfim, sim. Então a gente vai tentar desvendar um pouco esse fantasma da ansiedade e falar um pouco desse ciclo. Nosso grande tema é a busca incessante pela perfeição, né? Que leva à imperfeição. Então, a gente vai correr um pouquinho sobre isso. E antes da gente começar, Ju, eu quero que você se apresenta para a galera, fala um pouco de você, né? Da sua trajetória. Eu sou psicóloga formada desde 2002, então tenho já 18 anos de formação. Atendo, logo depois que eu terminei a faculdade, já no ano seguinte eu entrei na especialização em psicodrama. Psicodrama, de uma forma bem geral, é mais uma abordagem, mais uma linha teórica da psicologia,
que eu costumo dizer que é uma linha bem dinâmica, que a gente trabalha muito no aqui, no agora, a gente vai em busca dessas causas, né, desses sentimentos, e é uma linha assim de terapia bem dinâmica. E aí eu fiz a minha especialização logo depois que eu saí da faculdade, e aí eu comecei a atender. Eu fiz a especialização lá na ABPS, que é a Associação Brasileira de Psicodrama, e desde 2004 eu sigo atendendo no consultório. Então, já tenho 16 anos aí. Quando eu fui fazer essas contas, até me assustei. Falei, meu Deus, quanto tempo. É verdade, com essa carinha jovem, ó, Pois só é, engana, que né? bom, né? Legal. E na clínica AIB eu tô há 4 anos. E além disso, eu nas férias, né, janeiro, julho, eu sou monitora num acampamento infantil, acampamento de férias. Então é mais uma Legal. função aí que eu vou exercendo também. Ai, que legal. Que Mas legal. no consultório e na clínica, o meu atendimento é adolescente, na clínica adultos, no consultório adolescente e adulto. Entendi. Então você foca mais nos adultos. Isso. Que bom, que bom. Então, pessoal, fiquem com as anteninhas ligadas aí para a gente poder falar um pouco. Mas a gente, nas outras lives, a gente focou na atendimento infantil, né? Veio o Gui, que é um querido. A gente falou sobre adolescência. E também veio a Letéia aqui conversar com a gente, falar um pouco sobre dificuldades escolares, né? Então, até agora a gente teve mais voltou mais para o público infantil, né? Nas nossas lives. E hoje a gente vai focar um pouco no adulto. Não significa que não exista ansiedade em crianças, que não exista ansiedade em adolescentes, né? Mas essa é uma questão que corre aí até a vida adulta. Então, bora lá. Exato. Ju, agora, vamos lá. O que é essa danada dessa ansiedade? Por que acontece? Tenta explicar um pouquinho pra gente. Vamos lá. A ansiedade é uma sensação, um sentimento que eu posso te dizer que todo mundo tem, tá? Todo mundo tem um pouquinho dessa ansiedade. Sabe quando a gente quer aquela viagem que a gente está planejando e fica aquele friozinho na barriga? Ou quando a gente vai começar um trabalho novo e não consegue dormir um dia antes? Isso é ansiedade. Então, é uma ansiedadezinha que todo mundo vai sentir. Mas, falando mais específico, quando ela pega a gente e não... E começa a travar a nossa vida, né? Faz com que a gente não se desenvolva muito. É como se a gente estivesse naquela sensação de uma corrida. A gente está sempre muito acelerado, pensando sempre em muitas coisas. Então, é uma corrida incessante, que não tem fim. Então, ou eu corro de alguém, de alguma coisa, que eu preciso correr, que eu preciso sair disso, ou eu corro para alcançar alguma coisa, né? Então, é sempre esse movimento, essa aceleração. Às vezes, você até falando, né? A gente às vezes nem sabe que tem um pouquinho dessa ansiedade. Porque o que vai acontecendo? Às vezes a gente fica na cabeça que quem é ansioso é sempre aquela pessoa muito agitada, muito elétrica, que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Talvez essa pessoa seja ansiosa mesmo, mas não é só essa característica, né? Às vezes até aquelas pessoas mais tranquilas, mais calminhas, né? Mas que tem um pensamento que não desliga, a gente está falando dessa ansiedade, né? Então, tem até aquelas pessoas que a gente fala, nossa, ela é tão tranquila. Não, não é tão tranquila assim. O pensamento não para, né? Então, toda hora eu tô pensando e eu não paro. Então, a ansiedade, de modo bem geralzão, é isso. Esse impulso que sempre leva a gente no movimento, tanto no pensamento quanto nas ações. Entendi. Entendeu? Ai, meu Deus. Já tá me Deus. descrevendo, ó. Pensamentos acelerados, a gente fica exausto com isso, né? Exatamente. Gasta tanta energia. Isso. Às vezes a gente tá com tantos pensamentos e pensando em tantas possibilidades que a gente já gastou muita energia só no pensamento. E na hora da gente concretizar alguma coisa,
a gente nem concretizou nada, porque foi tantas hipóteses, tantos caminhos, né? Tanta busca que a gente foi fazendo, que aí a gente fica parada, não acaba não fazendo nada. Mas o pensamento está ligado. Então, quantas pessoas vão ouvindo isso que eu estou falando e vão lembrando, nossa, mas a noite é tão difícil de dormir, por que que o pensamento não parou? Né? A gente Uhum. continua sempre nesse pensamento que não para, né? Entendi. E aí, Entendeu? então, a gente falando aí sobre esse pensamento que não para, e aí eu já vou Uhum. emendar em outra pergunta, porque talvez esse seja, assim, um dos sintomas para a pessoa identificar, sei lá, que ela é ansiosa, né? Uhum. Eu lembro Sim, que quando a gente estava montando a live também, a gente falou muito sobre autocobrança, né? Como que sim. isso vem, essa ansiedade. E aí eu queria perguntar para você isso também. Que sintomas são esses? Como que pode identificar se a pessoa é ansiosa ou Uhum. não, né? Como você disse, ah, às vezes uma pessoa calma, ela é calma, mas nossa, na Isso, verdade pensamento, não. tá? O Exato. pensamento é acelerado. Uhum. E assim, entrando, né? Respondendo a tua pergunta, quando a gente está falando dos pensamentos, quando a gente vai conseguindo identificar um pouquinho mais, por que é que eu estou pensando tanto? Ou por que é que eu tenho que correr tanto, né? O que que eu tenho que alcançar tanto? Aqui a gente começa a entrar em contato com cobranças, com controle e com perfeccionismo, né? São Uhum. as três palavrinhas, os três sentimentos, né? As três sensações que eu brinco que elas são como se fossem três melhores amigas. Aquelas amiguinhas do colégio, né? Onde uma tá, geralmente as outras estão também, né? E o que Uhum. que acontece com mais frequência? É o sintoma da ansiedade, né? E muitas pessoas, infelizmente, elas vão perceber essa ansiedade quando? Quando tem uma crise. Quando falta o ar, quando tem uma taquicardia, né? Quando passa por muito tempo, um período longo sem conseguir dormir, muito preocupado, quando os pensamentos começam a ser sempre muito negativos. Então, isso Uhum. tudo, né, são sintomas para a gente já começar a prestar atenção que pode ser sim uma ansiedade chegando e chegando de uma maneira mais forte, né? E quando a gente fala dessas três sensações aqui, né, da cobrança, do perfeccionismo e do controle, aqui é que a gente começa a perceber que, sem querer, né, conforme a gente vai tendo a nossa vida, as coisas vão acontecendo, é a hora que a gente começa a armar algumas ciladinhas pra gente e a gente abre uma porta gigantesca para a ansiedade continuar com a gente ou entrar na nossa vida. Né? A gente fala muito, por exemplo, hoje em dia, ah, mas como que eu vou ficar tranquilo? Como que eu vou ficar calmo? Eu tenho que fazer 1 milhão de coisas. Eu trabalho, eu tenho filhos, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que fazer não sei o Uhum. quê. Então, assim, a gente hoje Cobrança é demais, né? isso, a gente é multitarefas, né? A gente Uhum. faz 1 milhão de coisas. É difícil a gente ver hoje uma pessoa que não tem uma vida tão agitada, né? Então, todo mundo tem, né? As Uhum. preocupações do dia a dia. O problema é quando essas sensações elas vão começando a se intensificar muito. Então elas começam a ficar muito exageradas. Então eu começo a cobrar que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que fazer tudo com muita perfeição, que eu tenho que fazer tudo da melhor maneira, que eu não posso deixar passar nada, né? Então eu tenho que ter o controle de tudo, o controle de todos os horários, controle de tudo que vai acontecer no meu dia, para daí eu ficar, ah, não, uma pessoa mais tranquila, mais calma, né? Porque aí eu vou ter tudo sob controle, eu vou ter todos os meus sentimentos e vou saber controlar tudo. Então aí eu consigo ser uma pessoa equilibrada. Uhum. Quando, na verdade, aqui que a gente está falando da maior cilada que a gente arma para a gente mesma. É. Ou seja, a gente fica na busca desse controle. Vamos ver se eu entendi, hein? Sim.
começa a autocobrança. Vamos no ciclo. Sim. No ciclo. Começa a Exa- autocobrança. Então eu tenho que ser perfeita em tudo, porque fulano cuida do corpo, ciclano faz não sei o quê, então eu também posso. Então eu vou Claro. cuidar do meu corpo, eu vou cuidar do meu filho, só vou comer coisa natural, eu vou trabalhar, eu quero ser a melhor na empresa, nananana. E aí isso vai martelando na sua cabeça. E Martelando, martelando, martelando. E aí a gente pode associar essa autocobrança com o controle. sim, Tudo porque tem que estar. isso, eu cobro que eu tenho que dar conta de todas as tarefas da minha vida, né? E dar conta não é simplesmente fazer, mas muitas vezes a gente cobra que a gente precisa realizar tudo isso de uma forma muito, muito perfeita, muito harmônica, muito equilibrada, né? Para isso acontecer, eu preciso ter o controle de tudo. Porque se alguma coisa não sair do jeito que eu planejei, vai dar tudo errado. Então, eu tenho que controlar todas as situações, né, da minha vida, de todas as situações que eu vou viver durante o dia. Eu tenho que saber tudo o que eu vou falar para as pessoas, né? Falar. Isso, Planejar até a fala. até a fala. Então, eu tenho que saber tudo o que vai acontecer. Aí, logo depois disso, que eu tô nesse controle doido, maluco, né, para controlar cada coisinha que eu vou fazendo durante o meu dia, eu vou, sim, aqui a gente já abriu a porta para a ansiedade entrar. Então, eu já tô muito ansiosa. Porque eu preciso pensar em tudo. Olha o pensamento começando a ficar acelerado, né? Olha a minha corrida começando a acontecer. Porque eu preciso chegar em tal lugar, porque eu preciso dar conta de tudo. Só que o que vai acontecendo, né? Porque a gente não é máquina, a gente não é robô que controla tudo. A gente vai vivendo a vida e imprevistos vão acontecendo. Então, muitas vezes, tudo aquilo que a gente programou com tanta perfeição não acontece. A gente não alcança. O que a gente sente? Uma baita de uma frustração, Frustração. né? É. E geralmente essa frustração é o momento que a gente dá a maior rasteira na gente. Por quê? Desculpa. Porque nessa hora que a gente dá essa rasteira, o que acontece? Eita, minha voz está começando a falhar. Esqueci uma água. Me Meu desculpa. Deus! Falou o dia inteiro, ó. É isso que dá. Oi. Mas vamos lá. Voltando. Quando a gente está nessa frustração, o que vai acontecendo com a gente? É a hora que a gente fala: ai, eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo fazer nada, né? Uhum. Caio, frustro, só que eu ativo de novo o quê? A frustração, a cobrança de novo, porque já que eu não dei conta, então eu tenho que fazer melhor da próxima vez. Então é esse ciclo que a gente falou. É um ciclo ansioso que não para nunca. Sem Nunca, fim. nunca, sem fim. Ciclo sem fim. Exatamente, é um ciclo sem fim. Então, nessa hora que eu até falo, sou suspeita para falar, lógico, porque eu acredito muito na terapia, afinal, né? Sou Uhum. psicóloga. E esse é o momento, né? Quando a gente consegue ter muito autoconhecimento da gente, a gente consegue não controlar tudo isso que eu falei, mas a gente consegue aprender a identificar e a lidar. E aí é que é o papel da terapia, né? Porque Verdade. não é só o controle, mas a gente se conhecer mais. Então é por que que eu me cobro tanto? Por que que eu tenho que ser tão perfeita? O que está acontecendo Uhum. comigo? Da onde vem isso? E com a terapia a gente consegue aprofundar nesses temas, né? A gente consegue ir descobrindo qual é a raizinha desse perfeccionismo, né? Qual é a raizinha dessa busca incessante pelo controle, né? Então, com a terapia a gente consegue fazer isso. Agora, quando a gente consegue identificar, ou pelo menos hoje, por exemplo, nessa live, que a gente vai abrindo um pouquinho mais o nosso olhar com relação à ansiedade, a gente já começa a se identificar com alguns pontinhos, né? Sim, verdade. Eu achei muito interessante você falando, fui lembrando, porque no começo, antes de você entrar, né?
Eu tava aqui toda atrapalhada, vendo esse novo layout do Instagram. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Tá ao Mudou vivo, não tá? tudo. É. E Exato. aí, eu tava falando que eu também sou ansiosa, que eu faço terapia. Terapia me ajuda muito com isso. E aí, você foi falando, eu fui recordando, e talvez quem tá aí assistindo vai poder lembrar disso, né? O quanto a gente quer levar tudo, todo o nosso planejamento, né? Planejamento, sei lá, de 15 dias na unha. Quer Sim. fazer daquele jeitinho, não pode falhar, nananana. E lógico, a vida é dinâmica. Os imprevistos acontecem. Então, você não consegue controlar tudo, né? Não é verdade? Exatamente. E aí, quando alguma coisa sai do seu controle, o mínimo que seja, um fiozinho de cabelo que está no lugar que não era para estar, já era. Exato. Já era, desabo, né? Tô falando de mim agora, desabo, ai meu Deus do céu, paraliso, falo, não consigo fazer mais nada. Porque fugiu, como se fosse o fim do mundo. O fim do mundo. Não consigo fazer mais nada, agora já era. Não, porque não era para ter acontecido isso. E aí paralisa. Aí eu até falo pro meu marido. Agora eu preciso parar, tomar uma água, porque até eu voltar no tranco de novo, você gasta tanta energia. Como você falou, é um gasto de energia absurdo. Isso. Tentando planejar, tentando levar tudo 100%. Nossa, porque eu quero fazer isso perfeitamente. E aí, quando não dá certo, já era. E aí foi engraçado, você falou assim, porque você quer sair do 0 e ir pro 100, né? Sim, e aí, porque assim, a gente tem que controlar tudo, né? E assim, isso que você está falando, Gabi, é esse momento que eu tenho que colocar tudo sob controle, eu tenho que saber de tudo com perfeição. Então, imagina só, a gente hoje está pensando sobre a pandemia, por exemplo, né? Coronavírus, sobre a questão do Covid. Então, imagina só que se a gente tem a informação hoje sobre o Covid, mas eu tenho que saber tudo, porque eu tenho que saber o melhor jeito para eu poder me proteger, para eu proteger minha família. Eu preciso saber de tudo que está acontecendo aqui fora, de todos os números. Então, eu não vou buscar um site só de informação ou uma fonte de informação. Eu assisto todos os jornais, eu vejo todas as notícias, porque eu tenho que ter controle sobre tudo. Aí eu preciso ir no mercado. Então, eu já tenho toda uma programação na minha cabeça de como é que eu vou no mercado. Então, olha o tanto de pressão, de ansiedade que a gente vai colocando aqui. E o que é o pior de tudo? É que nessa hora, a gente está tão projetada para fora que a gente esquece da nossa essência. A gente esquece de quem a gente é, a gente esquece que a gente é inteligente, que a gente tem vivências, que a gente tem uma bagagem de vida, né? A gente esquece disso tudo. Então, o controle, ele dá essa falsa sensação de que se a gente tá com tudo muito organizadinho na nossa vida, a gente sabendo de tudo que está acontecendo, a gente vai ficar calma, tranquila e equilibrada. Mas é uma cilada, porque quanto mais a gente tenta controlar, mais ansiosa a gente fica, né? Então, imagina que ao invés dessa busca toda por esse mundo de informação que a gente vive, se a gente escolhe uma fonte que realmente a gente confia. E a partir dessa fonte de informação, hoje, dando exemplo da pandemia, né? A gente consegue acessar também a nossa essência. Então, lembrar, nossa, estão falando que a gente precisa se cuidar. Então eu tenho uma amiga que faz máscara, então eu já posso pegar as máscaras com ela, né? Porque não tinha máscara, né? Lembra no comecinho? Não tinha máscara. Tava todo mundo desesperado. Mas aí eu lembro da minha essência, eu lembro que eu posso conseguir resolver problemas também. Então, quando você diz que uma coisinha saiu do script e eu perco o chão, quem que tá faltando nessa história? A Gabi, não é? É. Se você lembra
que você tem inteligência, que você consegue dar conta, a gente não tem tanta necessidade de controle, né? A gente não tem tanta essa ansiedade por controlar tudo. Porque mesmo com um imprevisto ou outro, eu consigo dar conta, porque eu vou acessar quem? A minha bagagem, né? Uhum. Só que o controle é o nosso grande inimigo que dá Inimigo. barreiras na gente. E por isso, Uhum. muitas vezes, nessa hora que a gente faz, né, dá essa rasteira, é a hora que a gente se esquece da gente mesma. Então, tudo que a gente tem de bom, amassa e joga no lixo. Por quê? Porque saiu do controle. Entendeu? Uhum. Essas são as Entendi. ciladinhas que a gente não percebe no dia a dia, né? É Esse que é verdade. a É, questão e emendando de... isso que você falou, que eu também lembrei. É, essa questão do tipo, eu pego todo o meu conhecimento, toda a bagagem que eu tenho, porque eu sei, eu me esqueço. O desespero é tanto, a frustração é tanta que dá um apagão, e aí, sei lá, Sim. você não se lembra de coisas básicas, né? De soluções Uhum. práticas para o seu dia. E aí, uma coisa que acontece muito, pelo menos comigo, tá? Eu me exponho super nas Tá. lives. É porque eu trago, porque às vezes alguém pode se identificar com isso também, né? Sim, com É, certeza. sim. E aí eu me sinto. É uma frustração tão grande que aí você acaba se sentindo. Você se esquece de todo o caminho que você já fez. Entendeu? Sim, Então, exatamente. automaticamente você vira eu sou um nada. Eu não sirvo Exa- para nada. Entendeu? exatamente. Eu não Exatamente. Não sei se sirvo para ocorre muito isso. nada. Exato, que deu errado, né? É, O mesmo ponto é quando a gente fala dessa perfeição, né? Quando a gente vai atrás sempre da perfeição. Não é que é errado a gente buscar o melhor, ultrapassar limites, buscar a perfeição naquilo que a gente faz. Não é errado isso. O grande problema é o quê? É, de novo, a intensidade dessa sensação, dessa busca, o né? excesso, né? O excesso disso. Porque é a gente imaginar que hoje, por exemplo, a gente começou agora num emprego novo e a gente já se cobrar, saber tudo, fazer tudo da melhor maneira, como se a gente tivesse há 15 anos na empresa, né? Como se a gente tivesse que já saber de todos os processos. Então, olha de novo como a gente vai sendo injusto com a gente mesma, né? Porque é uma cobrança, é uma comparação que a gente vai fazendo, né? Porque a gente não sabe. Então, quando eu busco sempre a perfeição, quando eu busco sempre tudo aquilo que é o melhor, o mais perfeito, é a hora que a gente cai nessa frase, né? Eu busco o perfeito, mas me leva à imperfeição. Por que que leva à imperfeição? Porque eu não realizo, porque eu não faço nada, né? Então, Uhum. eu só faço se for perfeito. Mas qual é o perfeito? Qual é o padrão que você está colocando? Geralmente é um padrão tão, tão, tão alto, tão, tão, tão alto, que não é que a gente é incapaz de alcançar. É que naquele momento com o que a gente tem, a gente não consegue, porque é muito distante da gente. Agora, se a gente vem para cá um pouquinho mais baixinho, né, nessa cobrança, e vamos conseguir melhorar naquilo que a gente está fazendo, a gente vai subindo pequenos degrauzinhos, Um né? processo, né? Exato. Imagina assim, ó, um exemplo que eu uso bastante. Imagina que eu chego para você hoje e falo assim, Gabi, vamos escalar o Monte Everest? Opa! Você fala, nossa, legal, seria muito bacana. Então, você consegue hoje, agora, sair da sua casa, fazer sua malinha e escalar o Monte Everest? Não consegue. Mas é porque você é incapaz de fazer isso? Não, você é capaz. Só que você treinou para isso?
Você acostumou o seu corpo para isso? Você faz escalada? Você já escalou alguma vez na vida? Né? Aqui, olha só, então eu posso ter uma meta super alta? Claro que pode. Mas vamos olhar então para o processo, né? Então eu quero ser perfeita e quero escalar o Monte Everest. Perfeito, mas para eu alcançar isso, olha o processo que eu vou fazendo até chegar no Monte Everest, né? Uhum. Então eu vou fazendo as minhas aulas, eu vou escalando aos pouquinhos e eu vou investindo nisso, buscando sim a perfeição, mas de uma maneira que eu não vá me sabotar, que eu não vá dar essas rasteiras em mim, né? Mas que eu vá superando aos poucos os meus limites. Então eu vou respeitando também os meus limites. E esse é outro ponto, né? Porque a gente só Uhum. cobra a perfeição, mas a gente esquece dos nossos limites. Aí a gente fala, mas hoje em dia a gente escuta que tem que ultrapassar sempre os nossos limites, mas a gente não se respeita para isso. Então, esse é um Uhum. outro também importante da gente prestar atenção, né? Que nem É. sempre quando a gente não alcança alguma coisa que a gente quer, é porque aí faltou incapacidade, né? Teve Uhum. incapacidade, na verdade. Faltou capacidade, né? Não, é porque muitas vezes o que a gente está cobrando da gente é muito alto, é muito pesado para aquele momento, né? E Uhum. muitas vezes, como fica aqui no pensamento também, a nossa querida ansiedade, o que que acontece? A gente pensa em todas as possibilidades. Só que como a gente fica com tanto medo de errar, né? Então a gente fica Uhum. parado, a gente não faz nada de novo. É. Né? E Então, aí volta pra cobrança de novo. Nossa, mas eu não fiz nada. exato, E tá assim vendo? vai. Ai, que tortura. Exatamente. Que tortura, não é? Que É a tortura. gente perceber isso, que às vezes, muitas vezes a gente judia da gente. A gente tá aqui É. sofrendo, sofrendo, e quando a gente começa a ter esses cliques, a gente fala, nossa, tá judiando, hein? E a gente Uhum. judiando da gente mesmo. É. Ó, o pessoal tem gente entrando ainda, tô vendo, eu tô amando a Sim, live, né? Porque eu tô muito, super me identificando. O pessoal tá muitos clicando no amigos, a Ju é coração. uma amigona que entrou, minha sogra entrou também, a Noeli. Ai, que legal, a sogra! Oi, sogra! Sim, Todo muita mundo vai apertando o coraçãozinho aí. Quem não sabe, ó, gente, vai dando o seu like. Aí tem um coraçãozinho aí do lado, no cantinho. Pode meter o dedo nesse coração, porque ele avisa o Instagram de que o conteúdo é importante, aí vai propagando essa live para mais pessoas. Outra coisa muito importante, tem um aviãozinho aí também, em formato de seta para cima. Você pode enviar para os seus amigos. Sabe aquele amigo ansioso? Todo mundo tem, né? Que poderia estar aqui com a gente assistindo a live. Manda para ele poder assistir também, porque vale super a pena. Ju, teve uma pergunta que eu vi lá para cima, acho que foi da Jerusa. Ela falou uma coisa pertinente. Tudo isso que a gente está falando, esse caldeirão maravilhoso da ansiedade, ela disse assim, a pandemia, ela intensificou isso. E é verdade, né? Sim, Porque eu acredito que com o isolamento, quarentena e tudo sim. que é de especial, que está mudando, primeiro porque é novo, né? Isso. Ninguém sabe direito até agora do que se trata, do que está acontecendo. E Uhum. segundo, que eu acho que dentro de casa, aí vai eu de novo me dar meu palpite. Dentro de casa, a gente fica à mercê de muitas coisas, né? Então, eu tô Sim, dentro de casa, eu tenho minha rotina de trabalho, aí tem muita gente fazendo home office, né? E sim. ó, tem gente te elogiando, que é sua É, fã, ó. A Eveline, ela joga vôlei comigo. É Ai, uma fofa jogadora! também. Eu sou muito fã dela. É minha levantadora. Ai, que legal! Então, e aí muita gente no home office, né? E eu percebo, pelo menos, que a gente quer dar conta de tudo, até dentro de casa, né? Sim. Não é só fora. Uh-uh. E intensificou por questões mesmo da rotina da casa, né? Então, Sim, mudou minha rotina,
mudou tudo, tô trabalhando em casa. Ah, mas agora eu tô trabalhando em casa, então eu tenho tempo de comer melhor, então eu vou comer melhor. Ah, mas eu tô Isso. trabalhando em casa, então eu tenho tempo, né, entre aspas, para poder cuidar das plantas. Então eu vou cuidar das plantas também. Ah, mas a Isso. minha obrigação, nossa, mas imagina, eu tô trabalhando em casa, então eu tenho que dar conta da minha casa, né? E aquilo Sim. e E vai as virando uma lives que bola. deu que começou, né? Aquela enxurrada de lives de exercício. Vamos, você está em casa, então agora o que que você tem? Você tem Não tem muito tempo desculpa. para fazer exercício físico, não é? É só ter Aham, um espacinho em casa, não era isso que a gente ouvia? Abre um espacinho na sua sala que você tem um espaço para fazer exercício, né? Então, olha mais e mais e mais cobrança, né? né? Então, acredito que realmente a pandemia intensificou muito essa questão da ansiedade, né? Que muita Vamos gente sentiu. entender que assim a pandemia ela é um grande imprevisto na nossa vida. A gente está lidando com esse imprevisto desde o comecinho do ano, entendeu? Então, tudo que estava, vamos pensar, lá em janeiro, finalzinho do ano passado, dezembro, janeiro. A gente já vai fazendo as projeções para esse ano, né? Então, não, porque o ano que vem eu vou fazer tal coisa. Ah, porque o ano que vem a minha rotina é assim. Porque eu tenho que levar meus filhos na escola. Porque eu vou trabalhar tal horário. Porque tal horário eu vou para academia. Aí tal horário eu vou para vou encontrar meus amigos. Aí eu tenho que ir à reunião não sei das quantas. Enfim, eu já tenho planejado na minha cabeça. O que que aconteceu a partir de março? O Todo esse imprevistão planejamento, por todo água esse abaixo. controle, todo esse script, o que, que a gente fez com isso tudo? Jogou no lixo. E a vida, o mundo virou pra gente e falou: então agora vocês vão lidar com imprevistos. Por que que essa crise, por que que a ansiedade tomou conta de muitas pessoas, né? Porque provavelmente muitas dessas pessoas, elas estão começando a lidar com imprevistos, elas estão começando a lidar mais com o presente, não só com o futuro. Lembra da corrida que eu falei no comecinho da live? Né? A gente está correndo para algum lugar, então eu estou sempre olhando lá para frente, eu estou sempre olhando para o meu futuro. Isso é o motorzinho da ansiedade. Eu tô sempre lá na frente. E agora a gente está falando que a gente tem que viver hoje. Não dá para a gente fazer grandes programações, né? Então, com a pandemia, isso intensificou muito. Por quê? Porque a gente precisou aprender a não controlar as coisas. E olha que difícil para quem já tem essa essência e já é muito acostumado a fazer sempre desse jeitinho, né? A perder o controle, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se vai fechar tudo, a gente não sabe se vai abrir tudo, a gente não sabe do que vai acontecer, né? Então, É por isso, loucura. É por doido, isso né? essa pandemia, ela inflou muito, ela intensificou muito os sintomas, até pessoas que não tinham sintomas começaram a ter, né? Porque intensificou muito essa cobrança, esse excesso do controle. E aí a gente escuta muito o quê? Né? Que a gente precisa controlar. Controle sua ansiedade, controle sua tristeza, controle seus sentimentos. Né? E aí essa é a palavra que a gente está tanto falando hoje, que é um grande vilão, né? É a gente lembrar que quanto mais eu quero controlar, imagina colocar tudo dentro de uma caixinha, né? Tudo apertadinho. Quanto mais eu quero controlar, mais preso e mais tenso eu vou ficando. Então vamos aprender a identificar o que está acontecendo, né? E lembra da nossa bagagem. A gente sabe lidar com isso, a gente sabe lidar com imprevistos, né? A gente não precisa comer, eu preciso comer super certinho. Mas por que precisa comer tão certinho assim? Nossa, Juliana, você está falando para a gente comer só bobagem? Claro que não, né? Mas vamos fazer dentro do que a gente pode,
dentro dos limites que a gente tem. Vamos respeitar também as nossas vontades. Às vezes a gente não tá com vontade de fazer janta. Tudo bem uma noite a gente não comer uma janta saudável, né? A gente Uhum. comer um lanchinho da padaria, tudo bem, né? Vamos respeitando um pouquinho, né, dos nossos limites também, Uhum. né? É, eu percebi que a palavra-chave dessa live é o controle, né? Precisamos Exatamente, perder um pouco desse controle, porque o controle é o sim, nosso vilão. E aí eu exato. achei muito bacana que você trouxe aqui pra gente, que o controle que a gente vê muito, isso é verdade, a gente vê muito as pessoas dizendo assim, como controlar sua Isso, ansiedade? Ou, isso, 5 dicas para poder controlar tal coisa. Ah, isso. e aí eu lembrei de uma coisa, assim, que pode funcionar para muitos e Hum, para outros não, né? Porque, afinal, somos seres únicos, não é mesmo? isso, exatamente. Ninguém é igual a ninguém. Então, Não às tem vezes, receitinha de bolo. exatamente, é isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas ficam procurando receitas mágicas, né? E Poções mágicas para poder acabar com a ansiedade. E não existe isso. não, O que pode acontecer? Aí eu fiquei pensando na meditação ou no chá de camomila, enfim. isso, Essas coisas que a gente escuta muito, né? Tipo, a isso, meditação me ajudou muito com a isso, ansiedade. Ajudou exato, você, mas não isso, necessariamente vai ajudar o outro, não é verdade? exato. Até porque vamos pensar na essência de cada pessoa. Se a gente está falando de uma pessoa que ela é mais paradinha, mais quietinha, né? Mas que o pensamento está muito acelerado, às vezes a meditação, a yoga, um alongamento, um exercício mais tranquilo vai realmente ajudar essa pessoa. Agora, se a gente está falando de uma pessoa super agitada, que ela faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, se eu A pedir para essa Gabriela. pessoa fazer uma meditação, ela vai ter muita dificuldade e provavelmente pela dificuldade ela não vai seguir. Então, às vezes, é a gente também olhar para dentro da gente, né? Lembrar da gente. Então, às vezes, para a gente que é tão agitado, que a gente gosta de fazer tantas coisas, é melhor ir para academia, fazer aquela aula de bike que você vai suar muito. Ou você vai para andar na praça, sai de casa, né? Vai andar, vai dar volta no quarteirão, vai colocar o teu corpo em ação, né? Uhum. Aqui a gente está gastando uma energia e aqui a gente também está conseguindo acalmar um pouquinho, porque eu gasto energia, né? A energia que a ansiedade faz com que eu acumule aqui dentro de mim, eu solto, eu gasto, né? E vai fazer Uhum. muito bem, né? Então, por isso que a gente precisa ir cuidando muito da nossa essência, né? Por isso a Uhum. receitinha de bolo não funciona e não tem um jeitinho mágico. É a gente entender, né? Essa ansiedade que eu tô sentindo, ela tá vindo da onde, né? Eu tô pensando demais, eu tô me preocupando demais, eu tô me cobrando demais, né? Eu tenho que ser perfeita, né? Eu tenho que ter Será? controle de tudo. E aí, por que que eu tenho que ser tão perfeita assim, né? Essa frase que a gente usou muito, né, para divulgar nossa live. A busca incessante da perfeição, ela leva à imperfeição. Então, olha só que traiçoeiro, né? A gente está aqui buscando uma perfeição quando, na verdade, a gente vai se tornando cada vez mais imperfeito. Mas imperfeito por quê? Porque a gente não realiza, porque a gente não faz, porque a gente não solta o que está dentro da gente, né? A gente não põe para ação, não põe para fora, né? Uhum. Então, tudo bem se errar. Tudo bem mesmo, vai ser aprendizado, né? A gente pode organizar, a gente pode planejar, mas vamos com calma, né? No planejamento, porque imprevistos acontecem, a gente sabe lidar com imprevistos, né? A gente vai cobrando, né? Por exemplo, até hoje, se eu ficar pensando, nossa, na live perfeita, se eu fizer um roteiro aqui comigo, para eu ter que seguir passo a passo, imagina se entra uma pergunta que eu não previ. Você vai desligar e vai embora. Exatamente, entra em pânico, né?
Quando, Aham. na verdade, esse conteúdo, ele já está aqui dentro, né? Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou com os meus pacientes, então eu estou buscando sempre mais recursos para ir dominando tudo isso. Mas eu sei tudo sobre a ansiedade? Não estou nessa busca. Eu estou aos pouquinhos, né? Eu não sei Uhum. tudo, eu não sou um PhD. E provavelmente a pessoa que tem muito mais conhecimento, talvez, do que eu, ela também não sabe tudo, né? Ela também não é tão perfeita assim, É, né? acho que perfeição é algo muito surreal e subjetivo, não é verdade? Exatamente, exatamente. É a gente poder sempre ter essa clareza, né? A gente poder entender sempre quais são os nossos limites, né? Quais são, e respeitar isso. Não é problema a gente ter limites, não é problema a gente pedir uma ajuda, né? Não é um problema, né? A Uhum. gente não dar conta. Tudo bem, mas vamos. Por que que eu não estou dando conta? Nossa, porque eu não conheço, ou porque essa tarefa é muito difícil, ou Ou porque porque é eu. novidade, você vai entrar Isso, na sua rotina. exatamente. Olha quantas coisas podem acontecer, né? É. Outro exemplo que me vem agora na cabeça. Imagina um atleta, né? Um atleta de ponta. Que quer quebrar o recorde olímpico, um atleta da corrida, da natação, enfim. Se esse atleta ele cair na piscina e nadar feito um maluco todos os dias, nadar, 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 né? Não respeitando os limites dele, não respeitando até as deficiências que ele vai ter, eu tenho certeza que ele só vai cansar o corpo dele e quando ele for para a competição, ele não vai quebrar nenhum recorde. Ao contrário, é capaz até dele pior nessa prova do que nas anteriores que ele fez. Agora, se esse atleta ele olha para ele e percebe, nossa, eu preciso melhorar a minha saída do bloco, tá muito Uhum. lento. Ah, eu preciso ir para musculação, porque eu tô muito fraco, eu preciso de músculo. Preciso bater melhor minha perna, minha abraçada, né? Então, eu Uhum. tô criando para os meus limites, respeitando tudo isso e buscar aos poucos essa melhora. Aí eu Uhum. vou para os treinos da piscina e vou treinando. Provavelmente esse atleta ele vai ter um resultado melhor lá na frente e pode até quebrar esse recorde olímpico, Uhum. né? Ou seja, ele está fazendo análise, ele está analisando o desempenho dele, está Isso, conhecendo qual é a forma, qual é a melhor forma para ele, né? para Para ele, ele, exato. Então, exato. aí vamos trazer esse exemplo para nossa vida, né? Ai, porque eu preciso começar a comer mais saudável. Tudo bem, vamos começar a comer mais saudável. Mas como que vai ser esse planejamento? Ai, porque eu amo doce. Então, se a gente arrancar o doce de você, será que vai ser tão legal assim? Será que você vai levar por bastante tempo essa alimentação saudável? Será que você vai conseguir o resultado que você quer? Né? Uhum. Provavelmente vai desistir no meio do caminho, né? E aí, Uhum. e aí a gente fala de novo, né? Desistir no meio do caminho. O que que aconteceu lá atrás, dentro da gente? Desisti, me frustrei, fiquei Sou chateada, nada, sou um sou nada, lixo. sou um lixo, nem para Aí uma a dieta. autoestima vai lá. Exatamente. Nem para uma dieta eu sou capaz, né? E não, é capaz, mas vamos respeitar os nossos limites também, né? Então, essas três palavrinhas, quando elas estão super intensas, é o que mais a gente faz com que a gente paralise, né? Eu me cobro demais, eu exijo perfeição demais, eu exijo que eu tenha tudo sob controle. Quando tá tudo aqui em cima da nossa, né, no exagero, é a hora que a gente está mais paralisado, é a hora que a gente mais tem a dificuldade de se perceber e resgatar os nossos próprios recursos, né? Ai, que lindo. É isso Sim, mesmo, Ju, é isso mesmo. Eu tô aqui porque
ouvindo e internalizando muita coisa, porque eu conheço muita gente que passa por isso, eu Sim. passo por isso, e a gente sabe o quanto é difícil e o quanto que a gente cai na autossabotagem, né? Que a gente Sim, o não, tempo todo. que a gente quer bater essas metas, não, vou ser perfeita, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e porque não dá Exato. para ser, não dá para ser, não dá para ser. Não. Eu acho que o momento que duas coisas, né? Eu acho que o momento que a gente percebe que tem alguma coisa errada e vai procurar ajuda e começa a entender Uhum. por que que isso acontece. Inclusive, era uma pergunta que eu queria fazer, eu nem sei quanto tempo a gente tem. Eu vou ter que pegar o relógio aqui, peraí. Você tem relógio? Eu tô toda Porque doida. você está controlando o tempo aí, Gabi. Eu nem tenho noção do Deixa eu tempo ver. aqui. Ah, a gente já tá no finalzinho. Pronto, peguei o Ah, relógio. A gente já tá no uhum. finalzinho. É... Bom, eu ia dizer o seguinte. Quando você... a gente pode associar que a ansiedade, adultos ansiosos, sei lá, é uma questão da infância, da criação, ou não? Isso era uma Então, Gabi, pergunta. eu entendo muito assim que a gente tem uma carga genética que a gente herda, que é nossa, né? E a gente tem uma influência muito grande dos modelos de vida que a gente vai tendo, né, durante o nosso processo, a nossa vida, né, a nossa existência. Então, quando a gente é criança, eu associo muito criança com como se fosse uma grande esponjinha, porque ela vai captando sempre muito do clima afetivo, da sensação da casa, né? Até na barriga. Desde a Uhum, barriga, né? Ela vai captando sensações. Ela não entende de fato, literalmente, o que está acontecendo, né? Então, uma criança, ela não sabe de fato o que é uma ansiedade, mas ela sabe que tem alguma coisa aí que está acelerando ela, né? uhum. Então, eu não vou bater o martelinho e te falar, adultos ansiosos foram crianças ansiosas. Não, né? Mas eu posso te dizer que possivelmente, né? Muito do que a gente foi vivenciando enquanto criança, principalmente daqueles modelos, daquelas pessoas mais próximas a gente, que às vezes a gente admirava de alguma maneira, a Ah gente lá. vai captando um pouquinho dessa essência de funcionar, né? Então, de repente, eu tinha a minha mãe, que era uma mãe que, nossa, fazia 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e ela dava conta de tudo e era muito legal e eu sempre estava nessa agitação com ela. Eu vou aprendendo que um jeitinho de funcionar e que vai dando certo na minha vida é desse jeito, Tem que né? ser assim. Tem que ser assim, né? Então a gente vai construindo meio que alguns lemas de vida, né? De forma inconsciente, a gente não vai percebendo, mas o nosso inconsciente ele está trabalhando o tempo todo. Então muitas vezes, enquanto criança, a gente tem uma família de repente super ansiosa, pai, mãe, né? Todo mundo é ansioso. E aí de repente tem aquela criança que é mais quietinha. Porque, de repente, o que foi acontecendo dentro dela? Ela foi entendendo que a maneira como ela recebia, talvez, a atenção, ou atendia, né, a necessidade dela de alguma maneira, era não sendo tão agitada, mas sendo mais quietinha, né? Uhum, Então, isso é assim, é pauta, é assunto para terapia, para a gente uhum. ir vasculhar lá dentro da gente, né? É. Mas provavelmente, né? Eu acredito muito que os modelos de vida, e aí eu não fico só focada em pai e mãe, tá? Mas os modelos que a gente vai tendo durante a vida, eles vão trazendo bagagem, eles vão trazendo vivências, né? E a gente vai admirando e vai seguindo, né? Então, Sim. essa ansiedade, ela pode vir,
né? Lá Aham. de trás, sim. Né? É, Essa questão, se a gente pensar, né, na questão do controle, do perfeccionismo, às vezes a raizinha tá lá atrás. entendi. Ô, Né? Ju, bom, eu acho que a gente está quase finalizando, né? O Tá, nosso tempo está acabando. passou Acho que ficou rápido. muito claro. Passou rápido, passa mesmo, viu? Passa, Normal. né? É, eu acho que o que a gente tem bem claro é que o que vai nos ajudar a lidar com a ansiedade, e a gente não pode falar controle, a palavra controle está proibida. Vou banir essa palavra da minha vida. Isso, ótimo. É, eu acho que o que pode ajudar, que ficou claro, que eu gostaria de reforçar, é que o que ajuda os ansiosos a lidar com a ansiedade é o autoconhecimento, né? É você entender por qual caminho eu posso seguir para evitar esse transtorno todo, né? Ou por que que eu estou sentindo isso? E eu acho que essas respostas elas vêm de dentro e não vai ser um amigo que vai te ajudar, vai ser um Sim, terapeuta, porque ele não te dá as respostas. Isso eu gosto de falar também. Não é o terapeuta que te dá as respostas, né? Ele traz exato. para você e você vai tentando aí tirar da caixinha e organizando para ter a Isso. sua resposta, né? E Então, vai clareando, né? O trabalho da terapia é ir clareando, é ir mostrando o que tá lá no escurinho que a gente não tá percebendo, né? Por isso que sim, a gente não dá resposta. É, porque é uma resposta sua, que é uma responsabilidade, é um cuidado com você, com a sua vida. sim, sim. E outra coisa que, para finalizar, que eu acho que é importante a gente dizer, é que a ansiedade não necessariamente pode ser ruim, né? A Sim, ansiedade, a gente pode utilizar a ansiedade ao nosso favor, não é verdade? sim, exatamente. Somos seres humanos. A gente sente. Sentimento faz parte. A gente vai sentir a ansiedade, a gente vai sentir medo, a gente sente insegurança, a gente sente alegria, a gente sente tristeza, a gente se cobra, a gente vai tentando buscar ser perfeito, a gente quer controlar tudo, mas isso tudo faz parte dos seres humanos. Então, quanto mais a gente vai aprendendo a lidar com isso, mais a gente vai conseguindo expandir, né, a nossa vida. Então, é o que você exatamente disse. Ah, eu detecto e eu percebo que eu sou uma pessoa ansiosa. Tudo bem, não tem problema. Vamos Uhum. aprender com a sua ansiedade, porque a sua ansiedade pode ser um grande motorzinho para você sair do pensamento e ir para a ação, para você conquistar as coisas que você está tanto planejando, né? Para você alcançar. Então, eu tenho que, não posso pensar no futuro? Não, claro que não. Pode sim. Deve planejar, deve ter sonhos, deve colocar as metas que você quer alcançar. Isso é muito importante, isso é motivador. Mas vamos usar esse motorzinho, né? Para a gente alcançar essa meta, para a gente alcançar aquele plano ou aquele sonho que a gente tem, né? A gente não Sem se vai. machucar, né? Isso, não vamos armar ciladas para gente. Então, eu quero aquele sonho, eu tenho aquele sonho. Ah, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Então, eu vou dar todos os passos e tudo controladinho, tudo certinho, porque eu tenho que alcançar. Não, calma. Vamos planejar? Vamos trocar a palavra controle por planos, por Uhum, planejamento, né? Porque aí uhum, no planejamento, se tem imprevistos, a gente sabe que a gente sabe lidar com isso também, né? é, Vamos buscar, vamos cobrar da gente ser melhor do que aquilo do que a gente foi ontem. Então, nossa, preciso estudar mais. Legal, então vai estudar mais para você ter mais conhecimento, para você ser melhor, né? Para a gente não ficar uhum. acomodadinho, para a gente estar sempre buscando inovações. Mas cuidado com o excesso. Cuidado com o Esse excesso. excesso é uma cilada, É verdade. Bom, né? Ju, obrigada, 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 Obrigada obrigada. a Eu acho você. que
eu consegui aqui matar todas as charadas, as dúvidas que a gente tinha, né? É lógico que o tema ele é amplo, né? A gente pode falar de várias outras coisas. A gente pode falar, por exemplo, de como a ansiedade pode impactar não só nos nossos planos, nessa questão do controle, porque a gente falou muito da onde advém e como lidar com isso, mas a gente pode falar de coisas que podem a ansiedade estar ligada, né? Depressão, enfim, muitas medo, outras coisas. Baixa Medo, autoestima. autoestima, é muita coisa. Então, talvez a gente tenha a oportunidade de voltar aqui a usar o espaço para falar agora da ansiedade em outra ótica, por outro lado. Mas eu agradeço muito por você ter vindo aqui, ter topado o convite, ter se disponibilizado, ter separado um horário para vir bater esse papo com a gente. Eu acho que agregou muito, eu amei fazer. Eu fico muito feliz. Espero ter correspondido às expectativas. Claro. Eu também estava ansiosa a fazer essa live, viu? Também a ansiedade do bem, a ansiedade do bem. Exatamente. É verdade. E passa rapidinho, né? Sim, passa muito rápido. A Camila me mandando parabéns. Obrigada, Cá. Camila é uma amigona minha de infância. Essa é daquelas coisas que a gente tem há um tempão. O pessoal tá mandando parabéns. Eu vou encerrar, tá bom? Pra gente não obrigada pelo convite. Obrigada por tudo. Espero que você venha mais vezes, tá bom? Visitar a minha casa. Exato. Um beijo, Ju. Obrigada. Tchau. Boa noite. Beijos a todos. Tchau. Tchau.